Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, seja bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Na verdade, isso aqui não vai ser um tutorial exatamente no sentido de como eu sempre faço, que é o passo a passo, né? Como é que você vai fazer aqui e tal. Isso aqui vai ser mais eu vou destrinchar esse meu projeto, mostrando cada mínimo detalhe do que eu fiz. E aí você vai ter a liberdade de criar por conta própria, de acordo com as dicas que eu vou dando aqui, você cria por conta própria sua animação de texto e se tiver interesse, poste no Instagram, me marca que eu te dou um salve por lá, dou uma analisada e, porra, vai ser maneiro pra caramba, beleza? E outra coisa, se você tiver interesse em acessar quase todos os meus cursos pelo valor de um, até menos do que um, eu tô fazendo Black nesse novembro aí e eu abri um grupo VIP no WhatsApp para te dar mais informações para a gente trocar ideia sobre isso aí, beleza? Então eu vou colocar o link do convite aqui na descrição se você estiver interessado e a gente conversa por lá. Se você estiver vendo isso depois do Black, esse link provavelmente não vai funcionar, então só para você ficar ligado. Vamos lá, cara, como é que eu fiz essa animação aqui maneiríssima? Eu vou te mostrar mais ou menos o processo aqui. Bem, o primeiro ponto, cara, eu queria mesclar uma animação orgânica, física, né? Que é o tipo de animação que eu gosto muito de fazer, com uma pegada meio retrô, né? Meio neon wave, essa parada meio... Enfim, você entende, né? Você deve estar ligado. Então o que eu fiz, cara? Eu dei uma mesclada. Eu mesclei com uma estética meio neon, sacou? Umas cores aí que vai do lilás pro azul claro. E além disso, eu escolhi uma fonte, que é uma fonte meio retrô, que é a Bauhaus 94, se não me engano. Pô, eu acho que essa mescla ficou bem interessante. E agora eu vou te mostrar o que eu fiz, como é que eu animei tudo isso aqui. Pois bem, cara, se liga só. A primeira coisa que eu fiz foi ter o texto tranquilo, escrito motion. Eu fiquei meio que analisando, assim, cada letra, o que eu poderia fazer de animação. Esse é o meu processo, né? Eu primeiro fico parado, olhando o elemento para tentar imaginar o que eu vou fazer. E eu pensei, pô, esse M aqui seria interessante ele nascer do meio e aqui ele se divide e nasce para os dois lados, por exemplo, né? Só que eu pensei, cara, essa revelação tá tão manjada, mas vamos tentar fazer algo até mais interessante. A gente pega isso como base, mas vamos tentar fazer algo interessante. Aí o O, eu fiquei olhando e tal, aí eu pensei, pô, isso aqui poderia ser um círculo dentro de outro, esse círculo interagindo com o maior, né? O círculo do meio aqui, interagindo com o maior, vindo daqui, pulando, voando para cima e depois parando no meio. Esse T é muito fácil da gente pensar que poderia ser dois retângulos interagindo fisicamente. Esse I também, um retângulo, né? Enfim, cara. E o N, eu tive a ideia exatamente dele sair de dentro do O e chegando até o N. Ficaria bem interessante. É claro que eu sozinho, meio que elaborando o que eu ia fazer, foi mais detalhado, né? Eu rabisquei uma coisa ou outra, mas foi basicamente assim. E aí, então agora eu vou te mostrar como é que eu fiz. Primeiro eu coloquei o texto e aí separei cada letra e animei cada letra individualmente. Então agora eu vou te mostrar como é que eu fiz essa animação do M, depois do O e assim sucessivamente. Vamos lá. Como é que eu fiz essa animação do M? Olha só como é que o M tá sozinho. Maneiro, né? Então você vê que eu consegui trazer uma parada mais interessante para a animação do M, ao invés de ser apenas ele nascendo, né, ele sendo revelado. Eu fiz ele pulando para cima e aí quando ele cai, ele dá uma esticada dos dois lados. Eu vou te mostrar como é que eu fiz isso. Então esse aqui é o M raiz, tá? Só para te mostrar como é que eu fiz primeiramente essa animação da revelação. Não foi com stroke. Aqui eu fiz uma parada interessante. Foi uma gambiarrazinha, não é gambiarra, né? O que eu fiz, cara? Eu fatiei o M em vários pedaços, sacou? Então, se eu selecionar eles, ó, a gente tem esse pedaço daqui e esse, a gente tem esse daqui e esse daqui, e a gente tem esse pedaço aqui. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma animação, primeiramente, do meio, subindo, ó, e aí quando chega no finalzinho, eu vou fazer a animação dessas duas partes daqui do M. E aí o que eu fiz, cara? Com stroke não vai ficar legal, revelando com stroke. Então aqui eu apliquei um radial wipe, tá? Então eu fiz aqui uma parada bem sincronizadinha, como se ele estivesse continuando. Então aqui é o linear wipe e aqui é o radial wipe, tá? E aí quando ele desce aqui é novamente o wipe linear, só que para baixo, dos dois lados, tranquilo? Uma parada que é muito bom ficar atento é o seguinte, fazendo dessa forma não dá pra gente ter liberdade para criar um keyframe de entrada e saída e meio que suavizar, né? Dar aquele easy in, easy out maneiro
da animação como um todo, porque se você ver aqui, se eu dar um Ctrl A e U, você vai ver que tem esses keyframes daqui, depois tem esse, depois tem esse. Então não tem como, por exemplo, colocar aqui uma influência de saída do primeiro keyframe, e ver uma curva toda e uma de entrada no último keyframe. Tá vendo? Então o que eu fiz, cara? Depois de ter feito essa animação aqui, garantindo que todas elas estão com a mesma velocidade, ó, vou selecionar todos os keyframes e ir aqui na curva de velocidade. Olha só, eu tentei deixar eles exatamente na mesma velocidade. Aqui cai um pouquinho, mas não prejudica muito, sacou? Por quê? Porque para parecer que é um movimento linear de fato. Como eu vou, daqui a pouco você vai saber por quê. Como eu vou depois mexer no easy in, easy out, da entrada e da saída do início e da saída da animação, essa animação linear aqui vai me ajudar a ter mais controle, beleza? Então, deixa eu te mostrar logo então o que eu fiz. Vamos lá no M novamente. Eu vou apertar U. A gente tem todos esses keyframes. O primeiro deles é exatamente o Time Remapping. Tá? O Time Remapping, eu vou até apagar tudo só para você ver. Ó. Apagar. Aqui, ó. O Time Remapping ele me deu a possibilidade de definir aqui um ponto de entrada, que é esse primeiro aqui, ó. E aí, o último keyframe é o final da animação. E aí, tendo feito isso, eu peguei esses dois keyframes e coloquei um easy in, easy out. Né? Você vê aqui que eu coloquei uma influenciazinha na entrada maior do que na saída, para dar exatamente essa ideia de que ele começa e acelera e depois vai desacelerando. Essa é a primeira dica aí maneira. Só que aí você vê, eu vou dar Ctrl Z, você vê que tem vários keyframes aqui, isso aqui são keyframes de Puppet. Eu fiz um Puppet Pin, se você olhar aqui, ó, eu coloquei todos esses pontos para eu animar exatamente esse daqui, ó. Para dar a ideia de que quando ele pula e cai, ele estica para baixo, como se tivesse uma força acontecendo. É um famoso follow-through, tá? O princípio de follow-through. Mas antes de falar do pin, obviamente que a gente tem que falar da posição. Então, se liga só. A posição aqui, ao invés de fazer ele revelando parado, eu pensei, pô, para deixar mais interessante ainda, seria legal ele vir de baixo, subir e depois cair, tá vendo? Só que você vê que na queda não é um kick, né? Ele tem um overshoot aqui, na verdade, um movimento meio que elástico até parar. Tranquilo? Então você vê que isso aqui já ficou muito interessante. E eu poderia deixar dessa forma, só que o grande lance da animação orgânica é você juntar diversos pequenos detalhezinhos, e esse conjunto de pequenos detalhes é que dão a grande diferença no final das contas. Então você vai ver agora, ó, que com Puppet Pin, olha só como é que ficou muito mais interessante. Deu uma magia, né? Deu uma vida um pouco mais legal para essa letra. Então foi basicamente colocar um ponto em todas as extremidades, botei 3 pontos no corpo aqui para eu poder mexer. Opa! Para eu poder mexer apenas esse ponto daqui, tá vendo? Ó? E nada da letra mexer junto, tranquilo? Eu poderia fazer de uma outra forma, que foi exatamente como eu fiz o N, e eu vou te mostrar que é a segunda maneira de você fazer esse tipo de animação. Aqui eu usei o Puppet, e no N você vai ver que eu apliquei uma outra técnica. Mas de qualquer forma, você vai ver que a animação é bem parecida com a animação de posição. Então ele vai para baixo, depois para cima, então tem um movimento meio que elástico ali, ó. O famoso follow-through. O M vai freando, aí as suas partes continuam o movimento, depois volta. Beleza? Esse foi o M. Aí chegou agora a hora de animar o O. Eu cheguei aqui, né? Como eu falei, seria interessante eu ter essa esfera maior. E aí isso aqui do meio, ao invés de ser um buraco, seria uma esfera também, interagindo com a esfera maior. E eu gosto muito de fazer algo que se assemelha muito àquele meu tutorial VIP das esferas divertidas, que são as bolas rodando num círculo, né? Então eu peguei um pouco daquela ideia e outras ideias também, movimento em arco e tal. Então o que eu fiz aqui? Eu animei, primeiramente, o O quicando. Sacou? Tá vendo, ó? O O sem nada. Eu tirei exatamente o buraco dele, tanto que se você entrar aqui, ó, você vê que não tem o buraco dele. Tranquilo? Deixei só essa parte. Porém, eu separei o shape que faz o buraco dele em uma outra camada, que é essa aqui. Tá vendo? E aí o que eu fiz? Eu fiz a animação dessa esfera maior quicando,
Eu vou até tirar esse aqui para você ver. Essa esfera maior quicando, deixa eu tirar aqui o track matte. Então primeiro eu fiz aqui a animação da bola quicando e parando, beleza? E aí no primeiro kick eu pensei, pô, eu posso fazer com que no primeiro kick essa bola de fora entra aqui, que é exatamente, vamos botar Alpha Inverted Matte, que é exatamente isso aqui, ó, ela vem de baixo e aí toca nesse lado, faz um movimento em arco, aí aqui ele pula, vai para cima e depois cai no meio. Lembrando que sempre quando ele cai, ó, também eu fiz ali, ó, um movimento elástico para ficar mais orgânico ainda. Tranquilo? E aí, para ser um buraco, obviamente, você já viu que eu apliquei aqui um Alpha Inverted Matte. Então eu animei o primeiro shape, depois o segundo, e aí o segundo shape eu coloquei como matte invertido. Beleza? E aí ficou aí essa estética maneiríssima. Agora, deixando claro que é óbvio que a grande diferença de tudo é como é que tu vai aplicar aqui o timing spacing, como é que você vai mexer na sua curva de velocidade, né? Se você olhar aqui a minha curva, não é só um F9 básico, né? Um F9 básico é isso aqui, ó. E isso não vai adiantar nada, olha só como é que vai ficar horrível a animação. Beleza? Então, isso aqui dá a grande diferença da animação orgânica, exatamente essa questão dos keyframes. Inclusive eu tenho até um curso, né, do Keyframe Academy, que eu exploro apenas isso, né, a questão de você realmente afiar os seus keyframes. Mas enfim, foi mais ou menos assim que eu fiz o O, e aí eu parti pro T, Motion. Aí o Motion, eu pensei exatamente, ó, se a gente olhar a animação como um todo, quando o O tá caindo, eu pensei de um quadrado subindo de cima para baixo, de baixo para cima, que foi exatamente o que eu fiz. Ó. Então, eu pensei no seguinte, cara, essa parte de baixo, esse retângulo do T, ele pode começar como um quadrado vindo e quicando, e aí depois ele se transforma em T. Só que aí eu tenho que ver uma forma de eu fazer com que esse quadrado se transforme nessa parte de baixo do T e revele esse retângulo de cima do T. E aí eu vim exatamente com esse resultado. Então vem aqui um quadrado, ó, pulando de fora. Eu não coloquei nem ali um track matte, eu fiz ele aparecer do nada mesmo, corte seco, ó. Tum! Daí ele sobe, cai com uma rotação negativa. Quando bate no chão, aí eu aplico aquela técnica do meu tutorial da Multishow. Se você não viu, muito legal, que é exatamente essa técnica do quadrado andando. Isso aqui é clássico, né? A gente já aprendeu várias vezes. E aí, beleza, ele caiu, andou um passo, e aí quando ele chega aqui, eu fiz ele dar uma rotação inteira, e ao mesmo tempo que ele dá essa rotação inteira, ele se transforma no retângulo de baixo do T. Então, para fazer esse quadrado, eu peguei exatamente essa parte do T, eu recortei bonitinho, transformei ele em shape, né? Eu deixei ele como um shape realmente retângulo, e aí fiz o quadrado a partir dele. E aí voltei para cá e fiz toda essa animação. Beleza? E aí no momento que ele rotaciona, eu jogo um outro retângulo para cima. Tá vendo aqui, ó? Você vê que, olhando frame a frame, dá pra ver que a parada é meio fake, aqui, ó, do nada. Mas na velocidade você nem percebe, aqui, ó. Tum, tum. Tá vendo? Legal, né? Então eu dei essa ideia de que esse quadrado aqui, quando ele se transforma no retângulo, ele também vai ter a ideia de estar jogando o retângulo pra cima, que é a parte de cima do T. E essa parte de cima do T dá uma rotacionada e cai, fazendo essa balançada aqui, ó. Tum, tum, tum. Essa balançada aqui é uma técnica clássica que eu tenho lá naquele meu clássico curso Frappuccino de Chocolate. Sabe qual é que eu faço a tampinha caindo assim no copo? Então é mais ou menos a mesma técnica aqui que eu apliquei, sacou? E aí beleza, aí eu fiz essa animação, mas lembrando que olha só, quando a parte de baixo do T para, você vê que ele não para de forma seca, ó. Tem um overshootzinho, tá vendo aqui, ó? Tum. Então você vê que esses pequenos detalhes fazem toda a diferença. Se eu entrar nos keyframes, você vê, ó, que tem a rotação. Na verdade é esse daqui, ó. Esse de baixo. Então você vê que tem a rotação que vem até aqui, e aí depois volta, depois vai, depois volta. Para dar exatamente esse movimento orgânico. E aí conforme ele volta, vai e volta, esse de cima está sendo jogado para cima, e aí ele cai, e aí, ó, é aquela técnica que no momento que ele cai, eu fatio, coloco o ponto de âncora nesse ponto daqui, e faço uma animação rotacionando, depois volta para zero, e aí recorto o shape,
mudo o ponto de âncora para o outro lado, ele faz esse movimento, sacou? Essa aqui é a técnica, já vou dar uma palhinha aí do curso clássico. Nossa, tem vários anos o Frappuccino de chocolate, mas ainda tem muitas técnicas ali que eu coloco em prática. Mas enfim, a animação do T foi basicamente isso. Aí vamos ver agora a animação do I. A animação do I foi interessante porque eu não fiz ela de forma independente, assim, tipo, vou só pensar numa animação do I. Eu pensei disso ser uma interação das outras letras. Então, olha só, quando o quadrado do T, ó, joga a outra parte de cima para cima, ó, tum, eu faço com que pareça que ele esteja jogando também o quadrado que vai se transformar no I. Entendeu? Olha lá, ficou bem interessante isso aqui, ó. Ele joga, tum. E aí quando o I cai eu vou te falar o que eu fiz ali. Mas esse início aqui faz total diferença, sabe? Porque parece que uma letra está interagindo com a outra. Ao invés de ser cada letra independente, que é a forma mais básica de fazer uma animação de texto, né, de letras, quando você faz interação de letra com letra, a parada fica mais maneira ainda. Agora, como é que eu fiz, né? Como é que eu calculei de onde vem um quadrado? Eu simplesmente inseri aqui o próprio T, tá vendo? Para eu saber de onde que eu vou começar a minha animação, sacou? Então, tanto que ele já tá aqui, eu nem deletei, beleza? E aí foi uma animação básica aqui de arco, o quadrado vindo de cima, ó, rotacionando. Isso aqui não é um quadrado, aliás, não é um shape quadrado, na verdade isso aqui é um stroke mais ali aparado, né? A linha mais aparada possível até ele formar um quadrado. Por quê? Quando ele vira um I, que é exatamente aqui, ó, do ar ele... Quando ele vira o I, olha só a minha animação de end do meu stroke, sacou? Então eu faço aqui ele voltar ao tamanho original. E é óbvio que todos esses shapes que eu criei aqui, eu me baseei exatamente nas letras para fazer a parada perfeitinha, entendeu? Para eu não alterar absolutamente nada da fonte. Então, ó, quando ele chega aqui, ele nasce para baixo, tum. E aí assim que ele termina de ficar mais ou menos como é o I, eu já corto, já faço um corte seco para uma animação de bend. E essa animação de bend é exatamente de um stroke que está exatamente do mesmo tamanho e a mesma largura da letra I, sacou? E eu apliquei a técnica do bend, essa técnica que a gente fala bastante no Keyframe Academy, porém eu tenho um tutorial também que eu uso esse bend, que é o do nascimento da planta, né? Um dos últimos que eu lancei aí, como animar organicamente uma planta, alguma coisa assim. Mas olha só como é que ficou interessante, parece que quando ele chega aqui ele nasce, cola no chão, e ele vem com tanta força que ele cria esse balançar, sacou? E aí, pô, ficou bem legal, né? E obviamente também você tá vendo que eu fiz essa animação de ir pra frente, pra trás e vai parando aos poucos. Essa animação aí dá uma vida muito foda. E aí agora a gente vai pro N, por quê? O O eu vou usar a mesma animação que eu fiz aqui. Eu não vou fazer uma outra animação do O. Você pode fazer, né? Pode fazer, mas nesse caso aqui eu não fiz, entendeu? Então vamos para a letra N, que é uma das dúvidas mais pedidas, né? Como é que eu fiz o nascimento do N, né? O N saindo do O. E aí eu pensei o seguinte, esse N aqui da fonte Bauhaus, ele parece meio que um retângulo que é arredondado só de um lado, né? Como se fosse um stroke com uma borda aqui, com um round cap de um lado e o butt cap do outro. E aqui no meio teria aqui um corte, sacou? E aí eu pensei, pô, se eu conseguir reproduzir isso num stroke de fato ou num shape, ficaria mais fácil de eu fazer essa animação daqui, que é exatamente saindo do O. Ah, mas como é que eu sei que o O tá aqui? Mais uma vez eu coloquei o O para eu saber exatamente de onde que ele tá vindo. Tá? Aqui, ó, tá vendo? Então, como é que eu fiz isso aqui? Vamos dar uma olhada. Eu tenho aqui a minha animação, essa pré-composição 3, vou clicar 2 vezes, então a animação está exatamente aqui. Então você vê que é só essa parte da animação, depois eu faço um corte seco para uma outra animação. E como é que eu fiz isso aqui? Clica 2 vezes, vamos lá. Eu fiz primeiro, ó, a composição raiz máxima é exatamente essa daqui. Tá bem estranha, né? Mas lembrando que eu só quero esse movimento, daqui para cá. E como é que eu fiz isso? Não foi com stroke. Eu fiz isso com um círculo. Deixa eu tirar aqui o Alpha Matte. Eu fiz isso aqui com um círculo, vindo daqui para cá, tá vendo? Uma animação em arco.
E aí esse círculo eu coloquei eco. E aí eu já fiz aqui essa animação. Para mim ficaria mais prático do que eu fazer uma animação de stroke aqui. Mas você pode fazer de diversas outras formas. E aí depois de ter feito isso, é óbvio que eu fiz tudo isso baseado na largura e no raio da curvatura do N. Tá? Eu fiz tudo isso baseado na letra. E aí, tendo feito isso aqui, aí eu pensei, como é que eu faço para o início ficar cortado, né? Como se fosse um butt cap. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que com um retângulo. Sacou? Então eu fiz uma animação assim. É óbvio que você tem um outro caminho para fazer isso, beleza? Esse aqui não é o único caminho, mas eu fiz aqui uma animação do retângulo, pegando aqui, coloquei eco, e aí eu pensei em usar isso aqui como matte, que ele vai fazer o corte. Aqui, ó. Os dois aqui acontecendo, eu vou botar aqui o Alpha Matte e aí ele corta, olha só como é que fica. Beleza? E eu só preciso dessa parte daqui, ó. E aí, beleza, eu pré-compus isso aqui e vim para esse. Esse que eu fiz, eu dupliquei a animação dessa esfera, colei aqui, diminuí a esfera, e aí eu usei novamente o Echo e o Track Matte. Então eu vou tirar aqui só para você ver. Olha o que que é. É uma esfera menor e cinza, tá vendo ali, ó? Uma esfera menor e cinza que eu fiz. E aí eu usei novamente o Echo para ele pegar todo o elemento do N, ó. E aí eu fiz isso exatamente para usar como uma máscara invertida. Aqui, ó, Alpha Inverted Matte, que aí ele fez esse corte. E novamente eu fiz tudo isso baseado, né, no shape ali da letra N. E aí você vê aqui que tem um corte, que aí a gente vai exatamente para a animação do N em si, que é quando a gente agora, esse corte, ele muda exatamente para a letra N, ó. Tum. Aí fez o corte. Beleza? Só que não para aí, porque olha só a animação das perninhas do N, ó. Tá vendo? Vai um pé, como se fosse perna, né? Quando você pula, aí um pé vai mais alto, depois o outro, aí você cai. Eu pensei em dar mais ou menos essa estética do movimento. Nesse caso, eu poderia aplicar também o efeito do Puppet Pin, que eu fiz na letra M, certo? Só que o que eu fiz? Eu transformei o N em shape e usei esse recurso aqui que eu adoro, que foi uma das maiores revoluções, que é o Create Nulls from Paths. Então você consegue, nativamente no After Effects, criar objetos nulos linkados com cada ponto do path do teu shape. E aí você tem a liberdade para animar. Então se liga só, que interessante. Eu transformei um N em shape, selecionei o path, criei aqui, ó, Points Follow Nulls, e agora cada ponto do N, ele acompanha um objeto nulo. Tá vendo? Qualquer objeto nulo que eu movimentar aqui, olha só, sacou? E aí o que eu fiz? Todos esses objetos nulos aqui de cima eu não mexi, eu mexi só nesses de baixo. Aqui, ó. Indo para cima e para baixo, tá vendo? Então vamos ver, cadê eles aqui, ó. Na verdade, o que eu fiz? Ao invés de eu animar o objeto nulo em si, como aqui a gente tem dois pontos, da esquerda e da direita de cada perninha, eu criei um objeto nulo e fiz com que esse objeto nulo fosse o pai desses nulos aqui da letra em si, do path. Sacou? Então eu tenho aqui, ó, perna direita e perna esquerda, tá vendo? Então a animação tá exatamente aqui. E aí eu fiz exatamente essa animação, indo para cima e para baixo, ó, esticando. E aí, pô, ficou bem interessante. E aí, obviamente, que aqui a gente fez um overshoot, sacou? Também eu criei aqui um overlapping. Enfim, são várias técnicas. É como eu falei, cara, se eu fizesse um tutorial explicando cada coisinha, não ia dar tempo. Você vai ver o tamanho que vai ficar esse vídeo só de eu explicando como é que eu fiz, sacou? E aí, enfim, essa foi a animação do N. Beleza? E aí terminou o motion. Coloquei todo mundo junto, é óbvio que aqui eu botei a camada motion mesmo, bonitinho da fonte, para eu ter como referência de como inserir cada letra animada. E aí é óbvio que inserindo todas as letras animadas juntas, elas vão ficar assim, ó, todo mundo entrando junto, que não fica legal, sacou? Então é outro pequeno detalhe que você tem que ficar ligado quando for fazer animação de letra, que cada letra tem que entrar num tempo diferente. Tá vendo? Fica até legalzinho, mas não fica tão maneiro quanto isso aqui, ó. Olha só. Tá? Então, eu coloquei todos os elementos
botei o M começando primeiro, aí depois já vem aqui, ó, o T pulando, o M, aí o T já pula, exatamente para acompanhar essa subida do M, então foi isso que eu pensei, ó, para acompanhar, e aí nesse meio tempo vai cair o O, tá vendo? Olha lá, tum, e cai o O, quicou, e aí o O tá animando, e aí quando a gente joga a parada pro ar, vai começar exatamente a letra I, e aqui eu tenho que sincronizar perfeitamente para dar a ilusão de que o quadrado do T tá jogando o quadrado do I. Tá vendo aqui, ó? Tum. Nesse meio tempo, eu já começo a animação de entrada do segundo O. Quando ele tá subindo, ó. Tum. Já começo a entrada do O. E aí quando o O quica no chão, pum. Aí é o momento em que o N entra em cena. Pum. Beleza? E aí, ó, obviamente você deve estar olhando que na camada do M eu coloquei aqui uma pequena máscara só para dar a ilusão de que ele está saindo de trás do M. Eu até dei uma animada de leve ali na máscara só para fazer o corte perfeito, porque sem essa máscara ficaria assim, ó. Entendeu? Vai ficar mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Funcionaria, porque como é rápido, ó, não dá nem para ver. Só que eu quis fazer essa máscara. Eu quis. Beleza? E aí, show de bola. O N entra. Uma dica interessante quando você for montar exatamente a entrada de cada letra animada é você não fazer com que demore muito tempo para ir de uma letra para outra. Porque tem que ser algo dinâmico, né? Isso aqui é uma palavra, então você não pode botar tipo M, O, T, I. Tem que ser uma parada tipo assim, motion, porque tu vê que já tá meio lento. Liga só, se você for ler, ó, motion, já tá meio lento. Daria até para ficar mais dinâmico. Então, para você ter muito cuidado com relação a isso. Quando tá rolando a animação 1, você já começa a 2, que já começa a 3, faz um overlapping de animações. Isso é uma dica muito interessante para você conseguir também uma organicidade. Enfim, e aí essa foi a animação raiz do texto inteiro. E aí essa animação eu transformei nessa daqui. Ficou? Porque não adianta também você só animar, você tem que dar aquele toque especial. Então, primeira coisa, vou postar no Instagram, quadrado, entendeu? Vamos trazer então agora aquela estética retrô. Então, eu comecei primeiramente, né, peguei a nossa composição, que é essa aqui. Então, eu comecei primeiramente com um gradiente, tá vendo? Ó? Ele inicia nesse lilás e ele termina nesse azul. Aí eu coloquei ele vindo da esquerda para a direita, tá vendo? Na diagonal. Beleza? Então acontece o quê? Você vê que tá variando, não tá exatamente essa cor. Por quê? Eu coloquei um glow. E aí o glow, ele fez aqui uma mágica muito interessante, se você quiser copiar essas configurações, ó. Olha só, sem glow e com glow. Olha como é que deu um toque bem legal. E como essa estética que eu tô buscando é exatamente essa pegada meio neon wave, eu acho que ficou interessante. Beleza? Então foi isso que eu fiz com a letra. Deixa eu tirar. E aí você vê que a letra também tem como se fosse um shadow. Na verdade, isso aqui eu dupliquei essa composição. Coloquei, joguei meio que pra cá, né? Deixei ela aqui. Apliquei um gradiente diferente, só azul, ó. Um azul diferente. De um azul diferente para outro azul. E eu coloquei a opacidade de 15%. Que aí você dá uma certa profundidade aqui. É óbvio que isso não é necessário, isso é opcional, porque se eu tirar, você vê que fica tão legal quanto, beleza? Só que eu quis botar para dar exatamente esse volume, que também é uma das características, né, desse motion mais retrô, é ter uma certa profundidade ali acontecendo. Show de bola! E aí eu fiz o fundo. Como é que eu fiz esse fundo aqui? Primeiramente eu criei o fundo básico, que foi exatamente um gradiente radial, vindo de um escuro, quase um preto, para um azul bem escuro também, meio acinzentado, né? Menos saturado. Eu fiz esse aqui. E aí eu coloquei uma camada em cima com um gradiente diferente, tá? Que já é mais para um rosa. Só que aí nessa camada eu mandei uma máscara, joguei um feather só para pegar e joguei ela meio que para cá, né? Eu botei a máscara meio que pro canto.
só para pegar um featherzinho entrando. Se eu tirar aqui, você vai ver, ó, só um featherzinho entrando. E aí o que eu fiz? Pô, vou botar um glow para ver como é que fica. Eu botei o glow, ele deu aqui, ele fez um gradiente, ele inseriu um azul. Claro que eu fui mexendo nas configurações até ficar interessante, né? Ele não fica assim por padrão. E eu pensei, pô, vou fazer essa mesma coisa pro outro lado. E aí eu joguei um desse lado também, sacou? Que aí dá meio que como se fosse uma luz batendo, sacou? E aí os três juntos deu esse toque, beleza? Só que aí como a gente tá mexendo, aí foi basicamente isso. Só que aí como a gente tá mexendo com muito gradiente, você vai ver que vai rolar muito bending. O que é bending? É quando o gradiente, ele fica, quando passa de cada cor, ele faz um corte seco, entendeu? Então, por exemplo, eu vou tirar todos os layers, todas as layers de ajuste, tá? Então, tirei todas elas. É basicamente isso. Olha só como é que... Olha só como é que tem um bending. Não sei se tu vai conseguir ver aí, se eu gravando a tela vai aparecer, como que quando ele vai de uma cor para outra, ele cria uma divisão. Tá vendo aqui, ó? Então, isso aí se chama bending. Porque como você tem pouca informação para criar esse gradiente, geralmente isso acontece quando é uma cor muito próxima da outra. Aí qual é a grande maneira de você solucionar isso? É exatamente colocando um noise, um ruído. Que aí você colocando um ruído, você meio que mescla essas cores nesses pontos. E aí, olha só como é que vai sair, ó. Pum, tá vendo? Você consegue retirar o bending com o noise. Só que acontece o que, cara? O noise, ele é muito pesado. Então eu fiz o noise de uma outra forma. Eu fiz com fractal noise. Você sabe que o fractal noise, ele começa de uma forma super, né? Diferente. Ele começa de uma forma super... Por exemplo, se eu botar aqui, ó. Ele começa assim, sabe? Então, para você, disso aqui, criar um ruído, aí você vai, chega aqui no Noise Type, bota linear. Não, linear não, bloco. E aí na transformação, você bota a escala em 1, tá vendo? Aí eu já criei meio que um ruidinho. E aí o Blending Mode, por exemplo, quando você bota aqui o Multiply, ele se multiplica com as camadas que estão ali, sacou? Na verdade foi overlay, agora que eu tô vendo aqui, ó, tá vendo? Fractal Noise, overlay, overlay, e aí você tá vendo vários aqui. Por quê? Eu apliquei primeiro esse aqui de baixo, que é para aplicar por todo o fundo, tá vendo? Fractal Noise aqui pro fundo, que eu já deixei o fundo com um pouquinho de ruído, melhorando o gradiente, tá? E aí eu coloquei esse aqui de cima, que foi um noise pontual. Aqui, ó. Eu fiz um noise, mesma coisa, fractal noise e tal, só que eu coloquei uma máscara com feather vindo daqui pra cá e pegando essa parte. Como se eu estivesse aplicando um ruído pontual, para dar como se fosse uma texturinha pontual. Só que eu pensei, pô, mas aí eu quero deixar como se tudo tivesse meio com ruído, tanto fundo quanto essas partezinhas, enfim. E eu coloquei mais um layer de ajuste com Fractal Noise para colocar um noise bem de leve, tanto que a opacidade está em 15%, tá? E a opacidade do efeito está em 70%, então tá com uma opacidade bem baixinha, só para eu dar uma leve texturinha de noise, né, de ruído, para a composição como um todo. E aí foi basicamente isso, cara. E tem também aqui uma animação secundária que eu apliquei, só para ficar interessante, só para dar um pouquinho mais de vida, ó. Tá vendo quando esse quadrado gira? Eu fiz uma animação ali de Trim Paths, tá vendo? Ó, tum. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa quando o N sai do O, aqui, ó. Para dar como uma sensação de velocidade, né? Como se fossem rastros de velocidade. E aí quando termina o rastro, ao invés de acabar do nada, eu criei como se fosse uma serpentinazinha subindo, como se fosse um rastro que continuou, uma fagulhinha, tum, aí ele morre, sabe qual é? Aqui, ó, tum. Ficou bem interessante. É um toque mínimo, também é um toque opcional, mas que dá mais vida ainda para sua animação. E por fim, a gente chegou nessa animação final. Você pode perguntar, pô, Pedro, mas quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Cara, eu confesso que eu não lembro, mas não foi rápido. Porque quando você vai criar isso aqui do zero, sem ter nada como referência, né? Você pensar assim, pô, vou criar, tem todo o tempo de você realmente idealizar a parada, de você entrar na abstração e imaginar as coisas acontecendo. É diferente de quando você reproduz, entendeu? Só a parte técnica em si
eu acho que eu devo ter demorado um dia, entendeu? Só a parte técnica, eu digo, da animação. Deixar as curvas bonitinhas, papapá. Agora, a ideia, eu demorei um pouquinho também, mas não foi um dia inteiro não, tá? Então, bota aí menos de 2 dias eu fiz essa animação. Beleza? Bem, é basicamente isso. Espero que você tenha gostado. Nunca fiz esse tipo de vídeo antes aqui no canal. Se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo. Se você prefere tutorial passo a passo, deixa aqui embaixo também. Lembrando que um passo a passo para criar essa animação aqui é complicado. Daria muito tempo, tá? Então não tem como. Talvez um tutorial eu animando uma letra ou outra, tipo 2 letras, pode ser que role. Se estiver interessado, também coloca aqui nos comentários, beleza? Então é isso, obrigado. Aqui é o Pedro Aquino e até a próxima. Abraço!